Amados irmãos, paz, graça e misericórdia. Eu ainda estou vivendo e aprendendo porque que os irmãos sentam tudo lá atrás. Da próxima vez que eu for pregar, se os irmãos estiverem todos lá atrás, eu vou mudar o púlpito, eu vou ficar lá atrás, porque eu quero ficar perto de vocês. Tem muitas cadeiras aqui na frente, os irmãos ficam lá atrás, e eu já estou ficando velho, os óculos já preciso usar. Daqui um pouquinho eu vou ver vocês só assim, como o cego viu, como se fossem árvores andando. Então eu espero que os irmãos tenham misericórdia de mim e comecem a sentar mais na frente. Irmãos, hoje é um privilégio demais estar com os irmãos, sempre. É sempre bom demais. E cada vez que eu vejo pessoas que já andaram tantos anos com Deus, antes de começar o culto, eu estava conversando com Marianita, do auge dos seus 86 anos, agora ela não se importa mais que diga, né? Porque a mulher tem uma história que não pode contar a idade, mas quando a gente chega nessa idade, a gente começa a esquecer essas preocupações. E ela me dizia que antes, quando era mais nova, orava dizendo que queria viver 300 anos. E agora ela dizia para mim, isso já não importa mais. O que importa daqui para frente, dizia ela, é a certeza de que meu nome estará arrolado no livro da vida. Irmãos, é isso que o Salmo 90 diz para nós: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos a sabedoria. E o que é a sabedoria, irmãos? É a capacidade de discernir as coisas nos momentos difíceis. É a capacidade de dar valor àquilo que tem valor. É a capacidade de selecionar as melhores coisas do meio do mundaréu que nos cerca. E eu gostaria de usar uma expressão que é típico dela, que eu fiquei entupido de alegria ao ouvi-la dizer isso. E por quê, irmãos? Porque eu percebo que junto com os anos, com os cabelos brancos, a sabedoria também de Deus está chegando na vida dela e ela consegue fazer diferença, que o que vale para nós não são 300 anos, ou 30, ou 50. O que vale é que eu sou do meu amado e ele é meu. Amém? Glória a Deus, como eu fiquei feliz, irmãos. É bom demais isso. Quase todas as vezes que eu tenho pregado aqui, eu tenho reclamado de tempo, né? Hoje me deram bastante tempo. O pastor já está dizendo, lembra que também tem a ceia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos João capítulo 1, vou ler os 13, 14 primeiros versos. E esse texto é impressionante, porque quanto mais você estuda, mais coisas você tem para falar nele. Irmãos, eu poderia enfatizar tantas coisas nesses poucos versos. Tem tantos temas interessantíssimos nesses poucos versos. Eu me lembro de ter passado quase um semestre estudando os 3 primeiros capítulos de João. E só nesses primeiros 14 versos, eu nem sei quantas aulas a gente teve. Mas hoje eu queria pensar nesse texto como sendo Jesus um caminho seguro no meio da tempestade. Um pouco ortodoxo o tema, mas vamos ler, irmão, de novo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 8, verso 9...
Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, mas veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça em lugar de graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar diante da Tua palavra. Ó Deus, eu sei que está escrito que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E também está escrito, ouvi, a vossa alma viverá. Senhor, nós nos expomos à Tua palavra e pedimos que o Espírito de Deus exponha a Tua palavra para nós também, para que possamos compreender quão boa, quão perfeita e agradável é o Teu projeto para nós, Senhor. Meu Deus, ainda na autoridade do Teu nome, nós repreendemos toda a ingerência do inferno, todos os demônios que foram enviados para o nosso meio para atrapalhar o nosso culto, para atrapalhar a ministração do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós ordenamos que retroceda, em nome de Jesus. E ainda levamos cativo cada pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, eu escolhi esse texto para tratarmos de Jesus um caminho seguro em meio às tempestades da nossa vida, porque é exatamente isso que o texto é. Os irmãos sabem, irmãos, estão dando eco, a impressão minha? Está dando eco? Vamos tirar esse eco de um jeito ou do outro? Nem que eu tire o microfone, está muito ruim. Tiro não? Então, amados irmãos, nós sabemos quando o livro de João foi escrito. Nós sabemos que já quando João escreveu, já no final da sua vida, ele já conhecia os textos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, por que João precisou escrever mais um evangelho? Eu sei, irmão, que ele escreveu mais um evangelho porque tinha muitas outras coisas que Jesus fez e que não deu para colocar em Mateus, Marcos e Lucas. E são tantas as coisas que João diz também não dá para colocar no meu. Então esses irmãos, inspirados pelo Espírito de Deus, pensaram algumas coisas que Jesus fez durante esses 3 anos de ministério para que servissem para nós como modelo. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia não é um manual para se decorar, não é um compêndio que a gente vai encher a cabeça daqui, como fazem muitos teólogos de gabinete. Gastam vidas e vidas estudando o que os outros dizem sobre a Bíblia. Não. A Bíblia é um manual de retorno para casa. É lógico, como eu já disse mais de uma vez, ela não tem todas as coisas que eu quero saber. E estas coisas vão ser inúteis, porque quando chegar na eternidade, a nossa mente, o nosso conhecimento será expandido de tal forma que todas estas nossas dúvidas serão esclarecidas. A gente escuta, e eu mesmo já fiz essa brincadeira dizendo que quando chegar no céu eu vou perguntar muitas coisas. Vamos nada, irmãos.
Não vamos perguntar nada, porque a Bíblia diz que lá nós conheceremos a Deus como somos conhecidos. A nossa mente será esplendorosamente expandida. Essas dúvidas que temos aqui não valem nada diante do que chegarmos na eternidade, daquilo que Deus vai abrir para nós. Então, o que ele tem aqui? Ele tem o suficiente para eu aprender e voltar para casa. Voltar para a casa do Pai. Para renunciar, como fez a irmã Marionita, o desejo de ter 300 anos aqui. Mas para querer ter uma eternidade inteira com Ele na glória. Isso tem peso. Então, amado, João escreveu porque no meio da igreja, no final do século I já, provavelmente já depois do ano 90, já próximo do ano 100, a igreja estava sendo atacada por dúvidas. Sempre funciona desse jeito, irmãos. A gente fica bem quando as coisas estão bem, mas quando a maré desanda nas nossas vidas, a gente começa a se apavorar, a se desesperar. Veja quantos irmãos eu não vejo na igreja há um ano. Há um ano e meio. A primeira desculpa é porque não tem vacina. Ora, irmão, a gente sabe que a Covid, quando começou, o índice de morte dela é 0,0 qualquer coisa. Como que um risco desse tamanho me amedronta, me desespera de tal forma que eu me tranco na minha casa e eu não saio com medo da morte? Eu fico pensando como isso, um medo desse pode escravizar um cristão. Me faz lembrar Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, quando está falando de ímpios, e diz que eles, por medo da morte, seguem ao diabo a vida toda. Amados irmãos, se uma peste desse calibre arranca o irmão da igreja por um ano e meio porque não tem vacina, é hora da gente questionar a nossa fé. Que fé mequetrefe é essa minha? E quando vier uma peste que mata metade, irmãos, a gente se enterra nas cavernas. E pregar essa mentira para nós de que isso é ciência. Mentira, irmãos. A nossa fé não está subordinada a nada. O nosso Deus, o Deus que pregamos, é maior que isso. Não estou dizendo para não tomarmos cuidados, eu estou dizendo para não vivermos como ímpios, desesperados, amedrontados. Eu sei em quem tenho crido, diga isso. Eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu galardão até aquele dia. Ficam enchendo a nossa cabeça de dúvida, de maledicência, de fraqueza, e a gente se torna crente fraco, espiritualmente debilitados, e ainda justificamos isso como prudência. Isso não é prudência, isso é incredulidade, irmãos. Isso é tolice. E João, quando está escrevendo, é porque a igreja está sendo bombardeada com mentiras. E uma das mentiras que está em evidência nesse texto são os gnósticos e os estoicos, principalmente os gnósticos, que dizem que não é possível conhecer a Deus, que se Deus existe, não é possível conhecê-lo. E então, como isso se depara diante da história da igreja, de que Jesus se fez carne, de que Ele habitou entre nós, de que Ele viveu como homem no nosso meio. E a igreja está sendo bombardeada com essa filosofia que diz, não, se Jesus era Deus, então nem corpo Ele tinha. E por que não tinha corpo? Porque o corpo é mau. Um monte de falcatruas,
corroendo a igreja. E João escreve, irmãos, para dizer-nos exatamente o contrário dessas coisas. Por isso que eu chamei esse texto, o nosso tema de hoje, de Jesus, o caminho seguro em meio às tempestades da vida. Olha só como ele começa, a primeira preocupação de João. A primeira preocupação de João é mostrar que Jesus é Deus. Irmãos, nós não estamos apavorados, nós não somos irresponsáveis. Jesus não perdeu o controle da nossa vida, Ele sabe cada fio de cabeça que nós temos. Ele diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro. É hora de pensarmos na nossa fé de novo. Ele diz, no princípio era o verbo, e esta palavra verbo aqui nem é verbo em grego. A palavra que significa simplesmente palavra, poderia ser traduzido como, no princípio era a palavra. Mas não é palavra qualquer palavra, irmão, é a essência da mente do próprio Deus. Ora, pode ser que João estivesse em mente a expressão de Deus quando diz, haja luz, haja terra, haja sol, haja firmamento, haja tudo, pode ser, mas é mais que isso. O que João está dizendo é que no princípio da criação, antes de Deus dizer haja isso, Ele está dizendo, nosso Senhor Jesus já era tudo o que Ele é. Glória a Deus! Qual é a preocupação aqui? É mostrar que Jesus é Deus eterno. Irmãos, nada pega Ele de surpresa. Ora, quando Ele decidiu fazer o mundo, para Ele não era notícia, surpresa nenhuma, porque Ele já vivia por eternidade, a eternidade. É este Deus, irmãos, que nós precisamos crer. Tudo bem que em março, sei lá, fevereiro do ano passado, nós fomos surpreendidos com essa praga. Isso para Deus não tem surpresa nenhuma, irmãos. E quando Ele edificou a igreja dele, Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não resistirão a essa igreja. Não é uma peste que vai nos destruir. Nosso Deus não saiu do trono, nosso Deus não saiu do controle de nossas vidas e de todas as coisas. Amados irmãos, quando eu vejo história de crente que estão trancafiados em suas casas, internados em consultórios de psicologia por terror, por medo, eu fico perguntando que tipo de fé nós temos pregado, irmãos. É um Deus teórico, um Deus que criou o mundo lá na eternidade, um Deus que não sabe de nada, um Deus que não controla nada. Amados irmãos, não vale a pena servir um Deus desse. Um Deus mequetrefe que não conhece as coisas, que não sabia que a Covid vinha, que não sabia que morreria milhares de pessoas. E um Deus não me serve para nada. Vale apenas crer no Deus que João está dizendo aqui. Que num dia que nós chamamos de princípio, quando Ele decidiu criar o coronavírus, Ele já era Deus. Ele já era Senhor. Ele já dominava todas as coisas. Ele já sabia todas as coisas. Amados irmãos, a minha preocupação é porque se nós não temos coragem, como cristão, de enfrentar esse vírus, como nós enfrentaríamos uma fogueira de fogo por causa da nossa fé? Irmãos, nós não deveríamos ter medo do coronavírus, teríamos medo de uma fé desse jeito. Ter uma fé dessa, irmãos, é sofrível. O primeiro verso diz, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é Deus eterno.
Ele não é pego de surpresa, irmãos. Ele não é pego de faz de conta. E quando ele diz que ele é Deus eterno, e ele é a mente do próprio Deus, ele sabe todas as coisas. Nada está encoberto. Olhe para o seu irmão e diga: nesse Deus vale a pena crer. O verso 2, ele repete uma parte do verso 1, dizendo: ele estava no princípio com Deus. Irmãos, não é para a gente se apavorar. Se nós cremos num Deus eterno que vale em 300 anos, vale nada. Tem um hino que diz que 10 mil anos, que quando nós chegarmos nos céus, maravilhosa graça, talvez o hino mais cantado da história, diz que depois que chegarmos na eternidade, 10 mil anos depois, ainda não terá diminuído um único segundo do tempo que nós vamos adorá-lo na eternidade adentro. Irmãos, é nessa fé que nós pregamos, é nessa fé que nós vivemos. Nós andamos nessa terra, nesse tempo, nesse cronos, mas pensando na eternidade. No dia que nossos olhos se fecharem aqui, eles se abrem na eternidade para viver para o lado de Deus. Vamos refletir sobre nossa fé. Chamamos de fé racional. Isso não é fé racional, isso é incredulidade. Fé racional, sabe o que é? É dizer: eu sei que o coronavírus mata, mas eu sei que o meu Deus é maior que ele. Isso é fé racional. Eu comparo um mosquito com um gigante e digo: o meu é maior. Isso é razão. Os outros que estão chamando de prudência chamam incredulidade. Então, irmãos, Jesus é um caminho seguro no meio da peste, porque Ele é Deus eterno. Amém? Vamos reciclar a nossa fé, irmãos. Eu me lembro no período de perseguição geral da igreja, Jerônimo dizia que não tinha um único dia que pelo menos 5 mil cristãos não fossem mortos e abandonados em praça pública sem poder ser nem enterrados. O que fez, irmãos, com que eles enfrentassem a morte desse jeito? O que fez com que esses irmãos fossem enfrentar leões e todo tipo de atrocidades, rindo e cantando e dizendo: quando este mundo se fechar, quando as portas desse mundo se fechar, se abrirão as portais eternos para nós. O que fizeram isso? Era incoerência? Não, era fé num Deus que é eterno e plantou a eternidade em nós. Se nós, irmãos, Paulo dizia, se a nossa vida se limitar a esta terra, nós somos os mais miseráveis diante dos homens. Nós queremos ganhar, irmãos, a eternidade. E não dá para viver nessa desesperado. O nosso desespero é fruto da nossa incredulidade e não da nossa racionalidade. E não da nossa prudência. Ora, Ele é o caminho seguro porque Ele é eterno. Não se surpreendeu. Irmãos, eu posso não acordar amanhã, glória a Deus, não. Deus não foi surpresa. Porque Ele já traçou para mim os meus detalhes. O salmista diz: olha, a palavra nem me chegou à boca e Ele já conhece tudo. O meu corpo ainda estava começando a se formar no seio da minha mãe, Ele já sabia tudo. Irmãos, pelo amor de Deus, esse é nosso Deus. Esse é um Deus que nós aceitamos, esse é um Deus que nós recebemos.
É esse Deus que Paulo diz agora, Jesus Cristo será exaltado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu não recebi Jesus para viver só nessa vida. Eu recebi porque a eternidade me fascina. Oh, amados irmãos, para quem não queria crer, para quem queria desmerecer a Deus, Jesus, João tem uma história para contar. Olha, ele se fez carne, mas ele era Deus. O fato dele ter habitado aqui não muda nada. Verso 14, e o verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Eu gosto muito dessa expressão, habitou entre nós, porque eles viviam em tendas, irmãos. E o que a Bíblia diz aqui, a palavra grega usada é, ele armou a sua tenda no meio das nossas tendas. Ele não armou lá fora do arraial, longe da minha casa. Ele fez a sua casa junto da minha, no meio da minha, ou como diz os adolescentes, juntos e misturados. Olhe para o seu vizinho e diz, Jesus quer viver com você juntos e misturados. Olha que coisa boa. O Deus eterno se encarna e vem morar comigo. Para que isso, irmãos? E Jesus gosta de dizer isso. Abra Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, quando Jesus vai revelá-lo a João, ele tem algumas coisas muito interessantes, porque João começa a dizer que ele recebeu uma revelação de Jesus, e do verso 1 até o verso 7, é o próprio João quem vai dizendo as coisas, dizendo o que ele vê, dizendo quem é que ele está vendo, dizendo quem mostrou para ele. É João quem vem narrando, e parece que no verso 8 há uma interrupção. Agora não é mais João que está falando. Veja como Jesus interrompe João no verso 8 e diz, eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O princípio, irmão, não é a criação. O princípio não é a minha existência. Jesus diz, eu sou o princípio, nada existiu antes de mim. Ele gosta de dizer isso. E por que ele gosta de dizer isso, irmãos? Porque a gente precisa acreditar num Deus que sabe todas as coisas, que de eternidade a eternidade tu és Deus. Isso é importante para a nossa fé. Não arranque a eternidade da sua fé, irmão. Olha aí o verso 17 ainda, João vai continuar narrando, e quando chega no verso 17, ele vê quem está falando com ele. Vi cair aos seus pés como morto. E eis, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, e eu sou o último. Verso 18, eu sou o que vivo, eu estive morto, mas estou aqui vivo e vivo para todo sempre. E aí ele dá uma coisa maravilhosa, uma declaração maravilhosa, e eu tenho nas mãos o controle. Oh, irmãos, como que eu posso viver como um ímpio amedrontado, apavorado, com medo da morte? E sair dizendo que eu sou cristão? Não, isso não é verdade, porque cristão crê no que Jesus disse, eu tenho a chave da morte, eu controlo. Não vale a pena, irmãos, dizer que é cristão e viver como ímpio.
De que forma eu posso confessar ou confiar ou dizer que eu creio num Deus que tem o controle da morte, mas eu vivo apavorado, com medo dela me pegar? E depois eu digo, não, essa minha fé racional é tola. O nome disso não é fé. Fé é acreditar no que Jesus diz, eu tenho o controle dela. Isso é fé. Isso é uma fé racional. A segunda coisa que o texto vai dizer que Jesus, por que eu entendo que ele é o nosso caminho seguro no meio das trevas que vivemos nos nossos dias, no meio dos solavancos que nós sofremos nos nossos dias, o verso 4 diz, o verso 3 vai reforçar, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é o Deus Todo-Poderoso, o Criador lá. Mas o verso 4 diz, nele estava a vida. Há várias palavras para vida traduzida por vida no Novo Testamento, pelo menos 3. E uma delas é a vida biológica. Eu nasci e vou morrer, isso é biologia. Essa tem origem e tem fim daqui um pouco. Não é essa que Jesus está dizendo aqui. Tem uma outra que é psicológico. Também Jesus é isso. Mas aqui é outra. Quando Jesus diz que a vida estava nele, irmão, é vida padrão de Deus. Padrão de comportamento, padrão de conduta, padrão elitizado de viver os princípios e os projetos de Deus aqui na terra. Veja, cristão, nem que tem a vida, não vive como o ímpio vive. Porque o cristão teve a mente transformada pelo Evangelho de Cristo e ele começa a pensar como Deus pensa. Ele começa a viver como Deus planejou para ele. Vida aqui, irmãos, é padrão de comportamento. Quem dita como eu vivo não é uma sociedade ímpia. Quem dita os meus valores são o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque eu fui chamado para viver os valores dele aqui na terra. É por isso que o cristão tem que ser excêntrico mesmo. Dizem para nós que a gente tem que, para não escandalizar, dizem para nós que a gente tem que parecer com o mundo para não ser perseguido. Isso é conversa fiada. Cristãos de todos os tempos fiéis sempre foram diferentes, irmãos. E foram diferentes porque eles pensam como Deus pensa. Eles sonham como Deus sonha. Eles querem o que Deus quer. Politicamente correto é coisa satânica. Dizer o que o outro quer ouvir é coisa satânica. O cristão diz o que Deus diz. Vamos falar sério. Vamos acordar da nossa letargia espiritual. A vida que dita padrão de conduta, estar em Deus. Ora, para o mundo, prostituição é normal. Para o mundo, lesbianismo é normal. Para o mundo, corrupção é normal. Para o mundo, tudo isso é normal, porque é o padrão dele. Mas não é padrão para nós. Para o ímpio, o divórcio é normal, para o ímpio é. Aí diz, mas tem igreja que aceita, a igreja ímpia aceita. Mas tem pastor que aceita, um ímpio pastor também aceita. Mas quem tem padrão de Deus não entra nessa. A vida estava nele.
como nós vivemos, dizem quem nós somos. Ora, os irmãos lá na igreja, lá na cidade de Antioquia, quando eles andavam, eles foram chamados de cristão, por quê? Porque parece com Jesus. O comportamento deles, o jeito de pensar, o jeito de viver é parecido com o tal Jesus. O que é isso? Vida de Deus. Dizem que David Livingstone, talvez o maior missionário que a África já conheceu, era repórter em Londres, e ele foi para a África, pregou, e depois de pregou, e depois morreu, e quando morreram, os africanos partiram o peito dele, arrancaram o coração, enterraram na África, e mandaram o corpo de volta para a Inglaterra. 100 anos depois, o jornal manda um outro repórter para investigar a vida, o que David Livingstone fez lá na África. E esse repórter chegou, quando ele começa a falar de Jesus, os nativos dizem, não, esse Jesus que você está falando, nós conhecemos, nós vivemos com ele viveu entre nós, bem, que eu vou te mostrar onde nós enterramos o coração dele. Aquilo que o repórter falava de Jesus, os nativos diziam, parece muito com Livingstone, esse homem aí que vocês estão dizendo, chamando de Jesus. Isso é vida que Deus dá para nós. É vida de um padrão elevado, irmãos. É conduta diferente. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Por que Jesus é o nosso caminho seguro, irmãos? Porque nos dá um padrão diferente de vida. É por isso que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Olha a vida da pessoa, vê com quem que ela se parece. Ela é com quem ela se parece. Não vê com história que alguém que parece tudo com Satanás é filho de Deus. É nada. Filho de Deus parece com Deus. Gosta das coisas de Deus. Faz as coisas de Deus. Isso sim é conduta para... Por isso a vida de Deus flui em nós. Por isso que Paulo diz, olha, aquele que mentia, não minta mais. O que furtava, não furte mais. Porque agora o padrão de Deus entrou em nossas vidas. E clama para que eu haja diferente do que o mundo é. Irmão, se você não é diferente do mundo, cuidado. Eu antigamente achava que uma expressão, que tinha um bairro no inferno, chamado nada a ver. Já viram esse lugar? Todo cristão, quando não quer prestar, quando não quer fazer as coisas de Deus, que você diz, irmãos, isso é pecado, tem nada a ver. Tem nada a ver. Irmão, você está se prostituindo, crente não faz isso. Ah, tem nada a ver. Amado irmãos, tem gente que diz que é crente, que é atriz pornô. É atriz pornô, está transando para fazer filme, e depois quando você diz, irmão, isso é pecado, tem nada a ver, isso é meu trabalho. Fala sério, irmãos. Que Deus eu represento nessa terra. Ainda que der o dízimo e o pastor não aceita um negócio desse. Jesus é vida. Vida diferente. Vida parecido com valores do reino. Terceira coisa que Jesus diz aqui que ele é, verso 5. Nele estava a luz. E esta luz as trevas não compreendem. As trevas não compreendem esta luz. Verso 8, verso 9. Ali estava a verdadeira luz que ilumina todo homem que veio ao mundo. O que é luz, irmãos? Luz é cosmovisão.
É a forma com que você vê as coisas. É por isso que a Bíblia diz, olha, se os teus olhos, se teu olho for ruim, a nossa tradução for mal, então todo o teu corpo estará em trevas. Ora, não é olho físico que ele está falando, irmãos. Ele está falando de cosmovisão de mundo. A visão e os valores que eu tenho das coisas. E você sabe, engraçado, que naquele texto lá está traduzido por mal. Se o teu olho for mal. Mas a palavra mal ali é dúbia. Não é mal diferente de bom. Ou mal diferente de bem. Não. É mal no sentido de que ela é dúplice. Ela olha para os dois lados. É o tal do morno que não é quente nem é frio. É alguém que aprova as duas versões. É o tal do crente Raimundo que está com o pé na igreja e outro no mundo. A maldade do olho e estar e não saber discernir qual é o certo e qual é o errado. É não saber escolher a quem queira servir, se ao Deus ou ao diabo. O mal ali, irmão, chama-se politicamente correto. Você não pode discordar. Você tem que ser uma esponja que absorve tudo, inclusive os lixos. Ele diz que Jesus é luz do mundo. É para esclarecer a nossa mente, irmãos. É para nos fazer ver as coisas como Deus vê. Se eu creio nessas três verdades absolutas, irmãos, se o Deus que eu abracei tem esses requisitos aqui, ou esses atributos, Ele é um Deus eterno e todo-poderoso, Pantocrator. Ele é um Deus que tem uma vida em si mesmo e dá para nós um padrão de vida diferente do ímpio. Ou seja, Ele é um Deus que é luz. Aqui diz que as luzes não puderam compreender. Mas nós queremos ser compreendidos pelo mundo. Como assim? Irmãos, o mundo não me entender é normal. O mundo não me compreender é normal. O mundo não me aceitar é normal. Normal? Anormal é ele me entender. É ele concordar comigo. Ou eu com ele. Aqui diz que as trevas não compreendem esse nível de luz. Então, se estamos vivendo sem contrariar ninguém, é muito perigoso. Agora, bem-aventurados sois, se forem injuriados por causa dele. Se nos odeiam, porque odeiam a ele, primeiro. Amém? Irmãos, feche seus olhos. Nós vamos passar agora a ministração da ceia. E eu trouxe essa reflexão para a gente pensar que caminho estamos andando. Que fé estamos pregando. Ou que fé estamos vivendo. E eu quero que você lembre-se que um dia você fez uma aliança com esse Deus eterno. Que um dia você fez aliança com esse Deus que é um padrão de vida diferente para vocês. Você não está mais em trevas, irmão. Desde o dia em que eu olhei para a cruz e recebi quem estava lá em dor. Lembre disso, você vai participar da ceia comigo agora. Eu peço que os irmãos que vão me auxiliar na ceia, venham para cá. E enquanto isso você vai orar e vai fazer essa reflexão, porque a Bíblia diz, examine-se
examine qual fé você está vivendo, ou qual fé você está abraçado. Irmão, em pregação não é para a gente sair daqui, encheu a cabeça de conhecimento, estou nem aí. Mas ela tem que produzir uma mudança de vida na minha vida. Se você ouviu tudo isso e não se saiu desafiado para a partir de hoje, ao sair daquela porta, viver diferente, a pregação foi inútil para você e para mim. Eu estudo a palavra de Deus para ela mudar a minha vida, o meu comportamento. Então faça essa reflexão, baixe sua cabeça, feche seus olhos.